A Guerra Fria esquentou de uma hora para outra. Nas primeiras horas do dia 13 de junho, Israel lançou ataques preventivos contra o Irã. Várias explosões foram ouvidas em Teherã, com imagens online mostrando explosões iluminando a capital. Mas o fogo que começou na cidade não parou por aí. Explosões adicionais ocorreram em Sfarra, Tabriz, Kermanshah, Amada, Qom e Piranchah, cidades que abrigam instalações nucleares, militares ou estratégicas. Ataques separados também atingiram o complexo nuclear de Natanz, o reator de água pesada de Arak e o complexo militar de Parshin. Imagens de satélite, por exemplo, mostram danos consideráveis, mas provavelmente superficiais, em Natanz. De qualquer forma, as primeiras 24 horas foram um verdadeiro desastre para os iranianos. Jatos israelenses estão voando praticamente sem oposição no espaço aéreo iraniano. Operativos do Mossad estão circulando livremente, lançando drones e mísseis guiados antitanque contra sistemas-chave do Irã. Tudo isso enquanto o Hezbollah permanece à margem. Já foram mortos vários cientistas nucleares de alto escalão e líderes militares de alta patente. Como era de se esperar, o Irã respondeu de forma dura e lançou ondas de munições vagantes e mísseis balísticos contra Israel. A maioria deles foi interceptada no ar, mas alguns conseguiram passar. Tel Aviv foi atingida várias vezes, e danos significativos foram relatados no Centro de Comando Militar Central de Israel. O que estamos vendo não se parece com nada que a região já tenha testemunhado antes. O poder de fogo liberado faz com que os foguetes do Hezbollah e do Hamas pareçam brinquedos em comparação. Enquanto isso, Netanyahu pediu aos cidadãos israelenses que se preparem para um conflito prolongado. E assim começa. Quando as sirenes substituem os discursos, a guerra já não está mais por vir. Ela chegou. Logo em seguida, o Irã lançou mais de 100 drones em direção a Israel e prometeu novas retaliações. Por sua vez, os Estados Unidos optaram por não intervir. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, insiste que os Estados Unidos não tiveram participação nos ataques, enquanto o presidente Trump está pressionando o Irã a fazer um acordo ou enfrentar ataques ainda mais brutais. Isso pode muito bem ser uma tática de negociação de policial bom e policial mau. Cerca de 260 veículos de mídia noticiaram essa história, a maioria deles de viés conservador. É assim também que os governos negociam quando tentam conversar sem dizer as coisas diretamente. Eles utilizam a mídia. Mas, mesmo assim, chegar a um acordo agora será difícil. Entre as vítimas está Ali Shamkhani, um confidente próximo do líder supremo e principal negociador nuclear do Irã. Então, há muita coisa para juntar quando se trata de entender o que vem a seguir. Até o momento, a extensão total do ataque de Israel ao Irã ainda é desconhecida. Os ataques iniciais parecem ter como alvo radares, defesas aéreas, aeronaves e torres de controle, o que abre caminho para ataques subsequentes a locais secundários. A atenção de Israel agora se voltará para alvos secundários de natureza estratégica e econômica, como portos, refinarias e fábricas de mísseis. O exército israelense deixou isso claro ao descrever a operação como a primeira etapa, sinalizando que mais ataques podem ocorrer nos próximos dias ou até semanas. Mas mesmo que a próxima onda de ataques de Israel seja bem sucedida do ponto de vista tático, desmantelar completamente o programa nuclear do Irã exigiria envolvimento direto dos Estados Unidos. Sem envolvimento dos Estados Unidos, Israel não consegue fazer isso. No máximo, eles podem atrasar o progresso do Irã por 1 a 2 anos. No pior cenário, os ataques podem sair pela culatra, levando o Irã a montar rapidamente um dispositivo nuclear rudimentar como forma de dissuasão contra futuros ataques. Embora Israel afirme que seu objetivo é eliminar o programa nuclear do Irã e impedir que o país construa uma bomba nuclear, suas ações sugerem um objetivo mais profundo: mudança de regime. Até agora, todos os ataques israelenses tiveram como alvo oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, evitando a liderança das Forças Armadas Regulares do Irã, o que pode ser uma tentativa calculada de dividir para conquistar. Veja bem, a Guarda Revolucionária e o Exército Regular frequentemente atuam em desacordo, sendo que a IRGC detém domínio tanto nas esferas política quanto econômica. Assim, ao enfraquecer a IRGC, Israel pode estar tentando provocar atritos internos, talvez até incentivando o Exército Regular a se voltar contra a Guarda Revolucionária em uma disputa pelo poder.
Significativamente, a campanha de Israel se chama Operação Leão em Ascensão, provavelmente uma referência à bandeira iraniana pré-revolução, o que sugere que a mudança de regime pode ser o objetivo final. Se essa aposta vai dar certo, já é uma outra questão. De forma semelhante, a estratégia de Teherã também é a mudança de regime, mas por meios mais legais. Os iranianos sabem que não podem mudar a opinião de Netanyahu, mas talvez consigam derrubar seu governo ao aumentar a pressão interna e provocar uma votação de desconfiança. Para isso, os iranianos precisarão causar o máximo de dano possível a Israel, mas focando em alvos de infraestrutura, militares e de liderança, evitando ao máximo atingir locais civis, o que pode ser difícil na prática. Assim, os iranianos vão querer lançar ondas de mísseis contra Israel dia após dia, na esperança de que isso leve a uma votação de desconfiança. Isso seria uma vitória política que ajudaria a Teherã a salvar as aparências e fortalecer sua posição em futuras negociações. Mas, novamente, não há garantia de que isso funcionaria. Mudança de regime é menos uma estratégia e mais um jogo de sorte. O comportamento tanto do Irã quanto de Israel nas próximas semanas vai depender de uma mistura de fatores militares, políticos, regionais e estratégicos. Mesmo uma pequena mudança em uma variável, como uma declaração de apoio dos Estados Unidos, pode desencadear efeitos em cadeia que alteram drasticamente os próximos passos deles. Em um momento tão volátil, uma retaliação fraca do Irã não vai dissuadir Israel, mas uma resposta forte corre o risco de envolver os Estados Unidos na guerra. É exatamente isso que Israel pode tentar provocar, escalando o conflito na esperança de atrair os Estados Unidos. Por outro lado, o Irã provavelmente vai tentar responder de uma forma que demonstre força e restabeleça a capacidade de dissuasão, mas evitando um conflito mais amplo. O que os iranianos provavelmente vão querer são ataques que mantenham uma saída para a desescalada, por exemplo, dando aviso prévio aos Estados Unidos e aos países da região. O Irã adotou uma abordagem semelhante durante a Operação Verdadeira Promessa, em abril de 2024, quando lançou um ataque em grande escala com drones e mísseis contra Israel, mas evitou provocar um conflito mais amplo. Então, neste momento, trata-se de uma questão de sustentação versus escalada. Israel pode ter conseguido desviar grande parte das primeiras ondas de ataques do Irã, mas seu estoque de interceptadores não vai durar para sempre. O Irã pode tentar desbastar as defesas israelenses, lançar mísseis suficientes contra vários alvos, e inevitavelmente alguns vão conseguir passar. No entanto, o Irã também vai enfrentar seu próprio desgaste. Drones são abundantes, mas relativamente fáceis de derrubar. Mísseis balísticos são muito mais destrutivos e difíceis de interceptar, mas não são facilmente substituídos. Acredita-se que o Irã possua um arsenal de cerca de 3.000 mísseis balísticos. Embora nem todos tenham alcance para chegar a Israel, uma quantidade suficiente poderia atravessar as defesas aéreas israelenses e americanas, causar danos sérios e forçar a mão política de Netanyahu. Então, mais uma vez, tudo se resume a uma estratégia de sustentação versus escalada. Em anos anteriores, o Irã não teria confiado apenas em seus mísseis. Sua primeira linha de defesa era sua rede de proxies árabes, especificamente o Hezbollah. Mas, após um ano de combates com Israel, o Hezbollah está agora muito mais enfraquecido. Muitos de seus líderes foram mortos, e grande parte de sua hierarquia foi infiltrada por agentes do Mossad. O Hezbollah ainda possui um grande arsenal de mísseis e foguetes, mas usá-los agora seria politicamente arriscado. O governo libanês está lutando para se reconstruir e já alertou o Hezbollah para não arrastar o país para outra guerra em nome do Irã. Assim, o Hezbollah está ficando de fora desta vez. Alternativamente, para restabelecer a capacidade de dissuasão, o Irã poderia usar seus proxies para lançar uma série de ataques contra as forças americanas estacionadas na Jordânia, Síria e Iraque. Ao mesmo tempo, os Houthis no Iêmen poderiam lançar mísseis contra Israel e, possivelmente, mirar nos navios de guerra americanos restantes no Mar Vermelho. No entanto, isso seria uma jogada extremamente arriscada.
Atacar diretamente ativos dos Estados Unidos poderia provocar retaliação contra a liderança iraniana, algo semelhante ao assassinato do comandante da Força Quds, Qasem Soleimani, em janeiro de 2020. O resultado final poderia ser a Força Aérea dos Estados Unidos causando ainda mais danos do que os ataques aéreos de Israel. Outra forma de o Irã estabelecer uma capacidade de dissuasão, e menos esperada, seria atacar aliados dos Estados Unidos na região do Golfo. Por exemplo, o Irã poderia usar seus proxies para atacar instalações de petróleo na Arábia Saudita, como fez em 2019, ou atingir alvos nos Emirados Árabes Unidos, como aconteceu em 2022. Atacar a infraestrutura de petróleo e gás na região do Golfo, incluindo navios que passam pelo Estreito de Hormuz, quase certamente faria os preços do petróleo dispararem. Em um cenário assim, os líderes do Golfo que prometeram centenas de bilhões em investimentos aos Estados Unidos provavelmente pressionariam Trump a conter Israel e interromper seus ataques ao Irã. Não há garantia de que isso funcionaria, mas às vezes o caminho mais curto para a vitória passa pelo quintal de outra pessoa. Dito isso, qualquer ataque iraniano aos Estados Árabes do Golfo, embora possível, provavelmente acabaria com a melhora nas relações diplomáticas que o Irã tem buscado construir com esses países nos últimos anos. Portanto, toda forma de retaliação traz algum risco de efeito colateral. Ainda assim, talvez a forma mais forte de dissuasão para o Irã seria realizar um teste nuclear. Isso sinalizaria tanto para Israel quanto para os Estados Unidos que o Irã não está mais blefando sobre suas ambições nucleares, mas também provocaria indignação internacional, desencadearia novas sanções e aprofundaria o isolamento do Irã. Mesmo assim, se o governo iraniano enxergar sua sobrevivência em risco, o líder supremo pode decidir que o custo vale a pena. Um teste nuclear obrigaria israelenses e americanos a ponderar o risco de transformar um conflito convencional em um conflito nuclear. No mínimo, Teherã pode optar por uma resposta não cinética, que sinalize intenção nuclear, mas mantenha ambiguidade suficiente para evitar uma escalada imediata. Autoridades iranianas há muito alertam que deixariam o Tratado de Não Proliferação se seu programa nuclear fosse alvo de ataque militar. Esse momento pode estar próximo agora. No geral, o rumo das ações tanto de Israel quanto do Irã nas próximas semanas vai depender da escala e intensidade do que cada lado fizer a seguir. Quanto mais tempo os ataques continuarem e quanto mais danos causarem, menor será a janela para a desescalada. A cada ataque e contra-ataque, controlar o que vem a seguir se torna mais difícil. Porque, apesar dos maiores esforços, ataques de precisão raramente resultam em desfechos precisos.